E aí pessoal, do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando a metformina. Vamos entender tudo sobre esse medicamento, para que ele serve, como utilizar, como ele atua no nosso corpo, também as contraindicações, efeitos colaterais, enfim, tudo sobre esse medicamento. Eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples e gratuito. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí, ó, embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Seja bem-vindo, se inscreve e vamos logo ao que interessa. Chega de blá blá blá, né? Metformina. Bom, o que a gente pode falar de metformina? Primeiro, quando a gente vai numa farmácia para adquirir esse medicamento, esse tipo de substância, podemos encontrá-lo com outros nomes. Não ache estranho isso não. Você pode encontrá-lo como Glifage, Glicomet, Glicoformin, enfim, tem vários nomes, eu deixo a lista aqui para você. Mas é importante que você saiba, não tem só metformina, né? Tem esses outros nomes, principalmente Glifage é o mais comum, mais conhecido pelos que utilizam esse medicamento, mas tem outros nomes também, não ache estranho, é a mesma substância. Agora, a apresentação desse medicamento. Bom, podemos encontrá-lo principalmente na forma de comprimidos, né? É o mais recorrente, o que a gente mais vê, o uso dele é em comprimido, sendo que a sua forma vai ser de 500, 850 miligramas e até 1 gramo. Aí você fala, tá, mas eu uso de que forma esse medicamento? Ele tem algumas doses? Bom, essas doses elas vão depender da descrição médica, porque cada paciente vai tomar de acordo com a sua situação. Quando você faz a sua consulta, o médico vai avaliar a sua situação e vai passar as doses para você. Mas o que é mais comum é o uso de 2 comprimidos ao dia, um no café da manhã e outro ao jantar. Lembrando que as doses variam, como eu falei. Alguns podem chegar até ao uso de 5 comprimidos diários. Então, existe sim uma diferença de pessoa para pessoa referente ao uso desse medicamento. Aí você fala para mim, entendi, tem outros nomes, encontro na forma de comprimido, as doses vão variar, mas para que serve essa substância? Para que serve a metformina? Bom, eu digo logo para você, ele ajuda principalmente pessoas com diabetes do tipo 2 principalmente. Por quê? Bom, para a gente entender como ele atua no nosso corpo, para ajudar o paciente diabético do tipo 2, temos que entender o normal. Qual é o normal? O normal é, eu e você, quando vamos numa pizzaria, numa hamburgueria, comemos aquele hambúrguer delicioso, né? Você vai lá, come, dá aquela saciedade, o que acontece? Aquele pãozinho, né, com aquela carninha que você comeu ali, vai ser absorvido os nutrientes no seu intestino, mas principalmente o carboidrato do pão, ele vai se transformar em glicose, né? E essa glicose chega ao seu sangue. Quando o glicose, que é o açúcar, chega ao seu sangue, ele basicamente vai fazer com que o seu pâncreas, libere a famosa insulina. O que a insulina faz? Ela tira esse açúcar do sangue, essa glicose, e joga para dentro da célula. É basicamente isso que ele faz. Mas, óbvio, tem como complicar toda essa dinâmica que eu estou explicando, né? O que eu falei até aqui? Você ingeriu a pizza. A pizza foi o que absorvia os nutrientes, o açúcar, a glicose lá no seu intestino. Essa glicose, que é açúcar, cai no seu sangue. Quando cai no sangue, essa glicose, o pâncreas libera insulina. O que a insulina faz? Tira a glicose, o açúcar que está no sangue, e joga para dentro da célula. Mas como que essa insulina faz isso? Olha, de forma bem simplória, existe como se fosse um receptor. Nós temos a célula e existe como se fosse um receptor. Fazendo uma analogia, é como se fosse uma fechadura e a insulina fosse uma chave. Ou seja, nós temos uma célula, né? A sua célula. E a sua célula tem um receptor, que é uma fechadura.
E a glicose, ou melhor, a insulina, ela é uma chave, ou seja, a insulina vai lá, se liga ao receptor. Quando essa insulina se liga ao receptor que está na célula, entra a glicose dentro da célula. Ou seja, entra a glicose na célula. É basicamente isso. Vou repetir porque eu não gosto de deixar dúvidas. Você tem a célula, tem o receptor. A insulina se ligou nesse receptor e abriu passagem e as portas para que a glicose, que é o açúcar, entre na célula. Esse é o papel da insulina, ou seja, ele ajuda a tirar a glicose, o açúcar do sangue, que é da sua pizza, do seu hambúrguer, e joga para dentro da sua célula. É basicamente isso. Aí você fala para mim, tá, o que isso tem a ver com metformina, diabetes tipo 2? Não estou entendendo. Agora você vai entender. Nós vimos o normal, né? Que é você comeu a pizza, absorveu glicose, que é o açúcar, foi para o sangue, seu pâncreas liberou a insulina atua na célula, no receptor, e faz com que a glicose saia do sangue e entre na célula. Isso é normal. Na diabetes tipo 2, o que acontece? O paciente até produz a insulina. Né? Ele comeu, agora estão falando do paciente com diabetes tipo 2. O que acontece? Ele comeu a pizza. A mesma pizza da pessoa saudável. Absorveu os nutrientes e glicose foi para o sangue. Açúcar está no sangue. A insulina é liberada pelo pâncreas e ela vai atuar sobre o receptor da sua célula. Só que o receptor, ele fica insensível à insulina, ou seja, a insulina se liga ao receptor e ele não faz diferença nenhuma. E se o receptor não reconhece ou é insensível à insulina, as portas não se abrem para o açúcar entrar, para a glicose entrar na célula. E esse açúcar fica no sangue. Então é basicamente assim, diabetes tipo 2, a insulina foi liberada pelo pâncreas e vai se ligar ao receptor. Porém, o receptor não reconhece essa insulina, ele fica insensível, ele fala, insulina, quem é você? Não quero saber de você, não te conheço. Então ela se liga ali, mas não consegue abrir as portas para que o açúcar saia do sangue e entre na célula. É isso que acontece. Então, pessoal, dessa forma, na diabetes tipo 2, a insulina ela é até liberada pelo pâncreas. Porém, quando ela se liga ao receptor da célula, que é a fechadura, né? A insulina é a chave que se liga na fechadura, que é o receptor. Mas o receptor não reconhece a insulina. E se não reconhece a insulina, a glicose, que é o açúcar, vai ficar no sangue, porque ele não entra na célula. É basicamente isso que acontece na diabetes tipo 2. Mas aí você fala, e onde entra o medicamento, a metformina? Agora você vai entender. A metformina, quando ela é utilizada, basicamente, ela faz com que o receptor, ele deixe o receptor mais sensível. Vou repetir, a metformina ela atua no receptor que está insensível e deixa ele mais sensível. É como se ele falasse, olha, aceite a insulina, ela te ama. Então a insulina chega, se liga ao receptor e assim fica sensível. Ele reconhece a insulina e a glicose agora sim consegue entrar na célula. Ou seja, a metformina é como se fosse um reconciliador, né? Fala com o receptor, seja mais sensível à insulina. Ela quer deixar entrar glicose na sua célula. É basicamente isso. Beleza? Claro, é uma brincadeira, né, pessoal? Mas a metformina, ela deixa realmente os receptores de insulina mais sensíveis. Dessa forma, a insulina se liga ao receptor da célula, que agora está sensível, e abre as portas para que o açúcar saia do sangue e entre na célula, que isso é o normal. Então a metformina ajuda pessoas com diabetes do tipo 2, porque sensibiliza, né, os receptores de insulina e fazem com que dessa forma entre a glicose, o açúcar, dentro dessas células. Além disso, pessoal, além dessa metformina ajudar
deixando os receptores de insulina mais sensíveis à própria insulina, ele também pode atuar no fígado, inibindo o fígado de produzir ou liberar glicose. Porque esse fígado, pessoal, em uma ausência de alimentação, ele libera a glicose. Né? Ele consegue liberar esse açúcar no sangue. Então a metformina inibe esse processo do fígado. Outro ponto é que ele também melhora a liberação, de certa forma, de insulina lá no nosso pâncreas. Então ele tem, sim, né, várias ações, né, essa metformina, auxiliando os pacientes que têm esse problema da diabetes, principalmente diabetes do tipo 2. Aí você fala para mim, e tem contraindicação? Sim, pessoal. As contraindicações que nós destacamos, principalmente os pacientes que não devem tomar, são aqueles que têm hipersensibilidade, ou seja, que têm alergia a qualquer componente dessa metformina, desse medicamento. Né? Tem alergia ou tem uma reação adversa exacerbada, volta imediatamente ao médico, ele vai suspender a medicação e vai passar algo alternativo para ajudar esse paciente. Então, primeiro de tudo, contraindicado pacientes com hipersensibilidade ou alergias. Outro ponto seria pacientes que têm uma insuficiência hepática, ou seja, problemas relacionados ao fígado, e também insuficiência renal, deve-se destacar. Outro ponto são pacientes menores de 10 anos, cuidado redobrado. Gestantes e lactantes. Esse aqui a gente destaca praticamente em todos os medicamentos, porque, primeiro, gestante está gerando uma vida ali. O cuidado deve ser redobrado. Já os lactantes, o problema é que alguns medicamentos passam para o leite materno. E se passa para o leite, passa para a criança. Então, deve sim ter esse cuidado redobrado. E os efeitos colaterais? Tem também. Bom, destacando que muitos vão tomar essa metformina e só vão ter os benefícios, só vai ajudar. Outros vão tomar o medicamento e vão ter esses efeitos colaterais. E quais seriam eles? Primeiro, eles são muito comuns, principalmente no sistema gastrointestinal, como náuseas, vômitos, cólicas, dor abdominal. Algumas situações podem alterar ali, principalmente a parte da deficiência de B12, ou seja, ter um problema, né, da ausência dessa vitamina. Mas isso é relatado em doses elevadas, então é quando se faz o uso da medicação sem instrução médica. Por isso, nunca faça a automedicação, porque corre riscos, né? Então, sempre tenha um cuidado redobrado. E claro, tem que cuidar também por interação medicamentosa, ou seja, é aquele paciente que já usa um tipo de medicamento e usa metformina. Algumas interações medicamentosas podem ser perigosas e deixo aqui alguns exemplos para você. Tranquilo? Então, nunca faça automedicação, porque isso é perigoso. Com isso, finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!